Boa tarde, caros telespectadores do Cultura Fora. Hoje teremos um programa um pouquinho diferente do que estamos acostumados, já que no último dia 9 de junho foi aniversário de falecimento do autor britânico Charles Dickens. Então, iremos falar com a nossa repórter Camille Souza, que vai entrevistar um grandíssimo fã, que teve como seu trabalho de conclusão de curso baseado na vida do autor britânico. Por causa do coronavírus e o isolamento social, nossa entrevista está sendo feita virtualmente. Fique agora com Camille e o nosso convidado. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou com o nosso convidado, Aaron Goldberg, um recém-formado da Faculdade de Literatura, aqui do Rio Grande do Norte, que ele fez questão de ter o seu trabalho de conclusão de curso sobre a vida de Charles Dickens. Então, Aaron, o que levou você a ter essa admiração por esse autor em especial? Boa tarde, caros telespectadores. Boa tarde, Camille. Pois então, Camille, ele é uma grande inspiração para mim, sabe? Porque eu admiro muito a sua trajetória de vida, de que superou muitos obstáculos de vida. Certo, você poderia nos falar mais sobre as dificuldades que ele passou na vida dele? Claro, Camille, com certeza. Bom, vamos desde o começo, porque não foi nada fácil. Dá vontade de sentar e chorar com a história dele. Vamos lá. Ele nasceu na Inglaterra, em Landport, no dia 7 de fevereiro de 1812, certo? Entretanto, teve que fugir de lá com sua família em 1822 para Londres. Pois é. E com apenas 12 anos de idade, Charles começou a trabalhar em uma fábrica de graxa, mas foi um trabalho que durou apenas alguns meses, pouquinho, sabe? Nossa, realmente a vida dele nunca foi fácil, mas os problemas dele, você sabe dizer se tiveram alguma relação com a família dele ou se eles eram só uma família comum mesmo? Bom, Camille, receio que ele não teve essa vida luxuosa, nem a alegria de estar com a família por perto, porque seu pai contraiu dívidas exorbitantes, sabe? E acabou sendo preso por causa disso. No entanto, a avó de Charles acabou morrendo e deixou uma herança gigante. E ele acabou que saiu da cadeia pagando essas dívidas, sabe? Nossa, é realmente uma pena que ele tenha passado por tudo isso. Isso nunca passaria pela minha cabeça. Mas, sem querer parecer insensível, você pode nos dizer, falar um pouco sobre a vida profissional dele, se ele sempre quis ser um escritor ou algo do gênero? Não, Camille, sem problema, tá? Bom, Diggs infelizmente teve que largar tudo logo cedo os estudos na Wellington House Academy para trabalhar, mas não foi como escritor, tá bom? Foi desde cedo um aprendiz de um procurador judicial a repórter parlamentar. Em minha opinião, eu acho que ele não diversificou muito na área de trabalho antes de se tornar escritor. Certo, foi muito esclarecedor. Agora, a pergunta que não quer calar. Esperei muito tempo para fazer essa pergunta, mas não seria legal começar com ela, né? O quê? Como foi a vida amorosa de Charles Dickens? Tá bom, Camille, não se preocupe. Vamos ver nessa área também. Eu já estava esperando uma pergunta como essa, certo? Charles teve uma vida amorosa bem ativa, na verdade. Ele se casou com a filha do editor, de chefe de jornal de Londres, que era chamado de Morning Chronicle. No casamento aconteceu no ano de 1836. E o nome da sua esposa era Catherine Hogarth, com quem teve 10 filhos. É muito filho. É muito filho mesmo. Mas então isso quer dizer que ele passou a vida inteira dele como mulher? Porque assim, a pessoa tem 10 filhos, né? Então, muito tempo da vida. Pois é. Infelizmente ou felizmente não. Depois de 20 anos de casado, ele se separou da esposa porque havia se apaixonado por uma atriz chamada Helen Ternan. Mas essa altura do campeonato, ele já era um escritor e com medo de ser criticado e rejeitado pelos seus fãs, e escreveu uma nota no jornal alegando que o motivo da sua separação era que ele não se dava tão bem com Catarina, sabe? Puxa, que vida amorosa ativa realmente. Mas agora nós já temos mais duas perguntinhas, tudo bem? Tudo bem. Então tá, a nossa próxima pergunta é: vamos admitir que naquela época viajar era 1000 vezes mais difícil do que hoje em dia. Com Então, certeza. você pode nos dizer se o Charles Dickens teve alguma oportunidade assim de fazer uma viagem internacional ou ele nunca saiu de Londres, Inglaterra? Entendi. É uma pergunta super compreensível.
E a resposta é, sim, ele foi a Paris. Estados Unidos e Itália. Houve até uma confusão nos Estados Unidos e outro detalhe importante é que na sua viagem a Paris, conheceu grandes escritores da época como Victor Hugo e George Sand. Nossa, nunca passaria pela minha cabeça que eles tinham se conhecido, mas eu fiquei um pouquinho não, muito curiosa com essa confusão nos Estados Unidos. Você pode dizer como aconteceu? Camille, realmente foi uma notícia que abalou muitos jornais na época, sabia? Dickens tinha sido recebido muito bem no país. No entanto, causou uma má impressão em um banquete em sua homenagem, quando disse que os editores americanos não pagavam os direitos autorais aos romancistas ingleses. Mas acho que ele foi corajoso, super corajoso, ao deixar claro a sua opinião. Eu realmente concordo com você nessa questão, que ele foi corajoso por ter posto sua opinião assim, logo no jantar, que era em homenagem a ele. Mas uma coisa eu garanto, ele deixou impressão e tanto nos americanos. Mas, enfim, chegamos à nossa última pergunta, e talvez Eita! a mais difícil para você. Ai, Jesus, É eu vou estar preparado sobre, porque eu estudei muito. é sobre a morte dele. Você pode Ah, falar como aconteceu, se foi uma fatalidade ou se foi natural. Camille, infelizmente foi uma foi algo que me abalou. Me abalou de uma maneira que, nossa, velho. É porque, tipo, eu sou um fã dele. E como fã, quero meu coração ao saber dessa morte, de como foi a morte dele, o desenrolar, sabe? Porque eu admiro Entendo que muito, deve ter sido muito difícil para você. verdade. Eu admiro muito o trabalho. Calma. Você precisa respirar fundo. Respira, que vai dar certo. Você vai conseguir falar. Perdão, porque eu admiro muito o trabalho dele, sabe? Tudo bem. Quando eu conto essa história para as pessoas, todo mundo chora também. É complicado. Vamos lá. Aconteceu o seguinte: um acidente em Higham, em 9 de junho de 1870. E como consequência, ele teve um problema vascular no cérebro e levou ao seu falecimento com apenas 58 anos. Morreu muito jovem. Jovem, mais ou menos assim, é porque não era esperado que ele fosse morrer na cidade, mas foi uma fatalidade, sim, realmente. Ninguém esperava por uma coisa dessas. Bom, e essa foi a nossa última pergunta. Eu gostaria de agradecer, Aaron, pelo seu tempo e pela sua paciência. E eu desejo que você tenha muito sucesso na sua carreira e foi um prazer entrevistar você, tá? Eu que agradeço do fundo do coração. Quando eu falo sobre a trajetória da vida dele, é algo que eu tenho prazer, sabe? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Bom, agora vamos voltar para a nossa âncora Fabiane. Obrigada, Camille, foi uma ótima entrevista. Então, gente, esse foi o Cultura Fora de hoje e espero que tenham gostado. Até a próxima semana!